Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui do meu canal. Bom, chegou a hora. Vamos falar da Virtuos Protocol. Já conhecia? Não? Bom, é uma blockchain de agentes de inteligência artificial e que tem ganhado aí bastante popularidade. E o seu token é justamente para alimentar aqui todo esse ecossistema que ela tem desenvolvido, tá? Isso é bastante interessante. Se você olhar aqui, ó, você consegue ver, há já um universo aqui de agentes de inteligência artificial para todos os fins que você conseguir imaginar aí, criados aqui na blockchain da Virtuos. Agora, em termos de preço, você já sabe o que que ela é, o que que ela faz. Em poucas palavras, é isso. Tá? Se quiser saber mais, visita lá o site deles, Virtuos Protocol. Você vai dar aí a sua olhada e buscar mais informações. Mas, em tese, é isso aqui que eu passei para vocês. Em termos de valorização, é algo que nós vamos determinar agora. Então, se você já investe, vou fazer uma projeção aí até onde é que ela pode subir. Se você não investe, pode ser um vídeo bastante esclarecedor para você que quer, está cogitando investir na Virtus. No meu ponto de vista, é uma narrativa quente, sim. Sabemos de muitas criptos de inteligência artificial que saíram, mas que não entregaram aquilo que prometiam e simplesmente caíram no limbo. Mas, pelo que parece, não é o caso aqui da Virtuals. Ela sim tem entregado. Entrei aqui no site, mostrei para vocês aqui a quantidade de agente que ela tem. O gráfico é um gráfico saudável e bastante bullish, tá? Bastante bullish. Então, tenha isso em mente, tá? Ela tem se provado um agente de inteligência artificial cripto diferenciado aí dos demais que nós já ouvimos aí falar, tá? Nós temos outras blockchains que são focadas também em inteligência artificial, tá? Mas não só em inteligência artificial, como a Near, né? Que já tem uma gama bem maior. Agora, esta aqui não. Ela é só inteligência artificial e está sendo aí bastante utilizada. E você consegue ver pelo próprio gráfico, que é um gráfico saudável, saiu aqui do seu anonimato, 2 centavos, chegando aqui no seu topo local em US$ 5. Observe quantas vezes o investidor que entrou aqui nos 2 centavos não multiplicou seu capital. Ela chegando nos 5,23. Se você não foi um desses, você vai ter oportunidade. Ela já deu, ainda vai dar mais. Então fica ligado aí. Então, o que, que nós temos aqui no gráfico? Eu vou estabelecer aqui agora, ao vivo, um perfil de volume. Nós vamos dar aqui uma observada em alguns níveis que eu julgo que são importantes para que nós tenhamos aqui em mãos, tá? Vou puxar aqui esse gráfico aqui, ó, desde o começo aqui da Virtus, porque ela não é assim muito velha, né? Aqui, o gráfico vem de maio de 2024, tá? Eu vou pegar a partir daqui, do novembro de 2024, tá? Ou seja, nós temos aqui um perfil de volume de praticamente quase toda a sua existência, pelo menos
na parte aqui que nós começamos a ter mais volume de negociação. Você também consegue observar o quê? Que nós temos aqui um rompimento confirmado, né, da sua linha de tendência. Ó, ela tinha essa linha de tendência aqui, posso até puxar ela até aqui, eliminando aquele pavio lá de cima. Dessa forma, fica bem mais claro para você poder entender. A linha que estava funcionando como resistência e ela foi rompida. E no nosso perfil de volume, nós temos então três níveis que são os principais que servem de norte aqui para a nossa análise. O primeiro é esse aqui, dos 43 centavos, que é o suporte majoritário. Próximo é o ponto de controle, aqui nos 58. E por último, a nossa resistência majoritária aqui na casa dos 2,59. Agora, o que eu consigo ver aqui? Ela após romper essa sua linha de tendência de baixa, tá? Ela veio, retestou aqui o seu suporte majoritário, que é a mesma linha que você vê aqui, ó, tá? Depois que ela rompeu aqui da casa dos 2 centavos, ela teve esse aumento aqui exponencial e encontrou suporte justamente na casa aqui dos 43 centavos. Então ela veio, retestou esse nível que ela tinha encontrado aqui lá atrás, em outubro, novembro de 2024, e confirmou que o mercado não quer saber do preço da Virtus abaixo aqui dos 43 centavos, que é corroborado com essas zonas aqui, ó, em azul, aqui e também aqui, que são pressão compradora das baleias de smart money. Essa zona azul significa isso, tá? E o que isso quer dizer? Quer dizer que grandes players entraram comprando pesado Virtus aqui nessas zonas, a saber, aqui na casa dos 35 centavos, e logo mais quando ela rompeu aqui o seu ponto de controle, aqui na casa dos 58 centavos. E foi essa pressão compradora que entrou aqui embaixo que fez esse movimento maravilhoso de crescimento. Ela saiu dos 58 centavos e correu aqui até praticamente $2, ou seja, ela fez aqui quase 4 vezes, tá? Teve aqui o seu pullback normal, depois de uma corrida como essa, é normal ter um pullback, chegando aqui na casa de 1,30. E o que foi que aconteceu quando ela teve esse pullback aqui? Mais pressão compradora de baleias entrou em ação. Ou seja, esse nível aqui agora é um nível bastante forte de suporte para a Virtus. Então, se você não teve a oportunidade de comprar aqui, quando ela era praticamente anônima para muitas das pessoas, até mesmo para mim, e você também não comprou ela aqui nesse fundo dos 43 centavos, onde eu tive a oportunidade, muitas das pessoas que me seguem também tiveram a oportunidade de entrar aqui, você pode ainda ter a oportunidade de entrar caso ela venha fazer um reteste aqui nos 1,36. Caso. Por que eu digo caso? Porque uma vez que ela começou aqui nessa trajetória de alta, ela pode simplesmente continuar. Por quê? Ela fez esse rampante aqui, já veio aqui, entrou pressão compradora aqui no 1,36. Ela alavancou do 1,36, foi lá para o 2,30 e agora está voltando aqui, fazendo uma pequena correçãozinha aqui, também muito impulsionada pelo próprio Bitcoin, que também iniciou aí uma pequena correção. Agora, se o Bitcoin continua
a sua caminhada de alta, ela simplesmente vai continuar subindo, vindo buscar aqui os 2,59. Ou seja, está deixando pouca margem aí de manobra para quem não entrou lá nos fundos de conseguir encontrar uma zona boa aqui de entrada. Então, por isso que é muito importante você estar sempre ligado aqui no canal, porque você vai ter sim a possibilidade de estar aí surfando bastante essas movimentações de alta, porque eu sempre posto análises das mais diversas criptos aí, pelo menos quase 30 criptos, eu posto aí mensalmente análises técnicas sobre elas. E a Virtus nós discutimos aqui em lives, então assim, temos uma live temos live às sextas-feiras, às 8 horas da noite, e você pode participar, tá? Trazer aí alguma outra cripto que você tem aí na sua carteira, e eu posso então fazer aí uma análise ao vivo para você e te dar aí uma projeção, né? Então, já fica ligado, já se inscreve, tá? E participa da comunidade aqui que está crescendo bastante. Então, assim, ela pode recuar aqui para o nível do 1,36? Pode. É garantido? Não, não é. Então, qual recomendação eu daria para você? Se eu estivesse no seu lugar fora do mercado, eu compraria um pouco aqui, no nível que ela está, no 1,80. Caso ela voltar aqui para o 1,36, eu compraria aqui no 1,36, aqui nessa zona de pressão compradora das baleias. Caso o Bitcoin faça um pullback um pouco mais acentuado, lá para os 92, 96, 92, ela talvez venha buscar aqui, tá, até o nível de 58. Pode ser que isso aconteça, tá? Aí você compra de novo aqui também no 58. E assim você vai fazendo o teu preço médio. Agora, supondo que ela não venha buscar esses níveis aqui abaixo e ela continue subindo em direção a essa linha vermelha que é a resistência majoritária dela, o que que você deve fazer então? Você deve aguardar, tá, que ela chegue aqui, né? Então, assim, primeiro você já compra aqui, faz uma pequena entrada aqui no 80, tá? Porque se ela for caindo, você vai fazendo esse preço médio para baixo. Se ela for subindo, você vai também fazendo um preço médio para cima. Você compra aqui uma parte aqui já no 1,80, não fica de fora completamente. Você pode já, tem a probabilidade de surfar uma alta. Então ela vai vir aqui, romper esse nível dos 2,60, torna ele aqui como suporte. Você aguarda ela se segurar aqui acima desse nível, que é a indicação que esse nível se tornou aqui como suporte. Aí você entra aqui também nos 2,59. Por quê? Porque após ela chegar no nível aqui dos 2,59, nós temos mais uma oportunidade aí de você poder comprar antes de uma explosão aí que vai levar ela a níveis bastante mais altos, que é justamente essa zona aqui de pressão vendedora das baleias. Da mesma forma que essa zona em azul é de compra, pressão compradora das baleias, a zona em vermelho é pressão vendedora das baleias. Tá? Então aqui seria a último ponto de dificuldade onde a Virtus pode fazer um ping-pong aqui, tá? Enquanto ela consome todas essas ordens aqui de venda, tá? Que estão colocadas aqui nessa zona. Então, o que esperar uma vez que ela entra aqui? Ela pode fazer aqui um ping-pong, tá? Um ping-pong. E quando você vê que ela não perde esse nível aqui, ó, tá? O que que isso vai significar para você? Se ela não perder aqui o nível dos 3,30, significa que ela vai alavancar para cima. Ou seja, ela está só consumindo aqui essas ordens de venda que existem nessa zona aqui. Ou seja, ela está se preparando para continuar subindo. E uma vez que ela superar a casa aqui
dos US$ 4, aí, literalmente, se você não entrou, você perdeu o bonde. Por quê? Porque já não tem mais resistência aqui para cima. Uma vez que ela superar esta zona em vermelho aqui, ó, cadê? Não tem mais, ó. Acabou. Ou seja, ela vai correr no vácuo, ou seja, sem resistência, e vai começar a subir, 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 subir. Então, o que que acontece? Esses são os níveis que você tem de probabilidade aqui de você poder comprar aqui para baixo ou ir fazendo preço médio para baixo e também níveis para cima, onde você pode fazer no preço médio para cima. Por que isso é interessante para você? Porque se eu faço aqui uma projeção da onde é que ela pode chegar, você é capaz então de ver o nível e quem sabe então decidir se é um produto de investimento interessante para você ou não. Porque se eu puxo aqui, ó, retração de Fibonacci, tá? Se eu puxo aqui uma retração de Fibonacci desse topo nesse fundo, eu quero saber a posição de entre 1,618 e 2,618. E eu tenho aqui dois níveis para você. Aqui, 8,32 e 13,20. Essa aqui é a parada final para ela? Não, não. O que eu estou mostrando para você aqui é, diante da análise gráfica, são os possíveis alvos que ela pode chegar uma vez que ela romper esse topo aqui dos 5,23. Quem sou eu para dizer até onde é que essa cripto pode subir? Ninguém pode dizer. Nós podemos dizer é a melhor probabilidade. A melhor probabilidade é que em qualquer altura aqui entre os 13 e os 8,32 ela pode chegar. Agora, tudo vai depender do bull market para termos aí níveis mais altos do que esse. Então, agora com essas informações, você consegue aí estruturar então a tua estratégia de investimento, com base aqui nesses níveis e saber o potencial que ela tem aí de valorização, porque o mercado está interessado na Virtuals, se planeje e coloque aí o teu dinheiro em ação, para você então lucrar com essa última pernada de alta aí do bull market, que talvez possa durar aí até o final do ano, ou no máximo início aí do ano que vem, e entraremos então no bear market. Quando entrarmos no bear market, a coisa, você já sabe o que que acontece. Começa a se desvalorizar e você não quer estar segurando nenhum tipo de criptoativo durante a queda de um bear market. Então fica ligado no canal para você saber momentos de comprar e também momentos de vender, porque a maioria das criptos que eu comento aqui no canal, eu também sou investidor, eu estarei postando aqui quando eu estiver me desfazendo das minhas posições. Meu muito obrigado, nos vemos então no próximo vídeo. Até logo.